Vamos lá, gente. Prova de analista técnico administrativo PGE, questão 15. No âmbito da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, o Tribunal de Contas exerce um papel de protagonismo. Quanto à natureza jurídica do Tribunal de Contas. Gente, Tribunal de Contas é órgão auxiliar e autônomo do Poder Legislativo, gabarito letra E, tá? Artigo 71 da Constituição. Vamos lá para a questão 17. Aqui eu fiz um recurso, tá, gente? Porque eu acho que a questão quis dizer poder regulamentar, não poder complementar, até porque não existe poder complementar. O poder regulamentar é para complementar a fiel execução da lei, e não existe esse poder complementar, tá? Mas se fosse o caso do poder regulamentar, aí sim seria a letra A, que é a indelegabilidade. Lembra que o chefe do executivo não pode delegar esse poder. Ele só poderia delegar se fosse decreto autônomo, tá? Questão bem ruinzinha, tá, gente? Questão 18. Determinada servidora da Procuradoria se recusou injustificadamente a assinar a folha-ponto, recebendo advertência por descumprimento de normas internas. A servidora protocolou em 2022 um requerimento de férias prêmio, o qual foi indeferido sob justificativa de existência de advertência funcional. Essa questão da advertência, da negativa, de concessão de benefícios é poder disciplinar, né, gente? Letra C. 19. Vou tentar fazer mais um pouquinho, não vai dar. Aqui mesmo. Olha lá. O Estado de Santa Catarina estava realizando uma construção de importante ponte que liga duas cidades. Para tanto, foi necessário fazer um pequeno desvio no curso do rio que separa duas cidades. A obra executada atende todas as licenças ambientais necessárias. Contudo, antes da conclusão das obras, houve a maior chuva já registrada na região, o que fez com que o rio subisse mais de 14 metros acima do normal, ocasionando o desabrigo de parte da população, sendo que não havia nada que pudesse ser feito para minimizar os impactos da enchente, mesmo não havendo obra. Sobre o caso em tela, é correto afirmar. Gabarito letra A, né, gente? A responsabilidade da administração deve ser afastada diante da força maior, que é um acontecimento externo, estranho à vontade humana, imprevisível e inevitável. Perfeito. Tá? Letra A. O resto a gente afasta, né, gente? Porque a gente está vendo que vai ser afastado, então não é atenuante, a administração não se responsabiliza, não é caso fortuito, que é a força maior, porque é a chuva, e a letra E, o erro, deixa eu ver a letra errada aqui, que não dá para a gente ler. Em face do objeto da teoria, não poderão ser invocados excludentes, não, nesse caso pode ser invocado excludente, né? Questão 20. De acordo com 8666, análises afirmativas. A gente quer saber o que está correto. Licitação destina-se à garantia da observância do princípio da isonomia, seleção da proposta vantajosa? Sim. Subordinam-se à lei. Aqui ela trouxe o texto do artigo 1º, né, gente? Então ela trouxe todo mundo, inclusive empresas públicas e sociedade de economia mista, está correto? É o texto da lei, né, gente? 3. Processo será processado e julgado com estrita conformidade aos princípios básicos do direito humano fundamental. Não que eu não devo observar, tá? Mas não está na lei, então está errado. Equilíbrio, limite, isso aqui também não está. Precaução, prevenção, muito menos, tá? 4. Segundo legislação, serviço é toda aquisição remunerada de bens. Não, aqui é compra, né, gente? Aquisição remunerada é compra, tá? Então, 1 e 2 correto, gabarito da questão letra A. Vamos lá para a questão 21. O sistema de responsabilização por ato de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício das funções, de forma a assegurar a integridade do patrimônio nos termos 8429. Assim, de acordo com a lei de improbidade, assinale a afirmativa correta, que é a letra C, né? Previsão expressa da lei, o mero exercício da função e desempenho de competência, sem comprovação de ato doloso, afasta a responsabilidade, está correto. Lembra que a letra A está errada porque não tem mais conduta culposa. A letra B está errada porque são princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, não direito penal. A letra D está errada porque ela fala que as entidades que recebam subvenção dos entes ou entidades da administração não cometem ato de improbidade. Sim, cometem, né? Cometem não, são vítimas, né, do ato de improbidade.
E a letra E, configura improbidade, ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei. Isso não é ato de improbidade, tá? Inclusive, falei bastante em aula com vocês sobre isso. 22. Em decisão na qual se evidenciem não acarretarem lesão em interesse público nem prejuízo, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela administração. Gabarito correto, letra E. Quando você consegue corrigir, você está convalidando, tá? Vamos lá. 23. Nos termos da 491, na fase da instrução do processo, gente, aí ali pelo artigo 45, tá? O gabarito letra E. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para esclarecimento dos fatos, ok? Beleza? Gente, não é vedado a rolar testemunha. A B fala que na hipótese da defesa rolar testemunha em número excedente a 3, a comissão sorteará as testemunhas. Não, eu tenho um número específico ali no artigo, no dispositivo da lei. No caso de mais de um acusado serão ouvidos conjuntamente e se divergirem suas declarações separadamente, não você faz a careação, né? E será indeferido o período de prova pericial quando comprovado o fato, quando a comprovação do fato depender de conhecimento especial de perito que possa onerar os cofres públicos. Não, se precisa de perícia, vai ter que ter perícia, tá, gente? 27. Opa, aqui. Felipa presenciou determinada infração disciplinar na repartição que trabalha. Quando intimada para depor, denunciou falsamente uma colega. Eita, lelê. Meramente com o intuito de vingança e em razão de antiga desavença. Após apurações, Felipa foi indiciada por dar causa à instauração de sindicância em processo disciplinar, imputando a funcionário infração que sabe inocente. Gente, aqui a penalidade é suspensão até 30 dias. Tá? Suspensão até 30 dias. Questão 28. Alexandre, após praticar determinada infração disciplinar, procurou espontaneamente e de forma eficiente minimizar as consequências do ilícito, inclusive ressarcindo, né? A atitude do Alexandre é uma atenuante de penalidade cabível. Quando você ajuda, né, gente? Atenua, tá? Não é mitigadora, não é excludente, etc. Questão 46 agora, gente. Vamos lá. Questão grande. Vou ter que subir aos pouquinhos. Ó. Trata-se de um destino juridicamente natural aos contratos, a sua extinção. Decorrido o prazo de vigência, ou uma vez cumprida a obrigação, extinta estará a relação jurídica entre os contratados, ao menos quanto àquele objeto do negócio. E, não obstante o cumprimento do pactuado ser causa de extinção contratual, certo é que o ordenamento jurídico pátrio prevê várias outras hipóteses que tal situação jurídica se configure, tanto nos contratos privados como nos do direito público. Atualmente, a depender da lei adotada pela administração, as modalidades de extinção dos contratos têm sua natureza regularmente expressa no âmbito do 8666 e 1433, com previsão inclusive de causas prematuras de extinção. Ciente do exposto e tomando com base as duas leis, né, 8666 e 1433, no que se refere à extinção dos contratos, assinale a alternativa correta. Caso haja atraso na liberação da área sujeita à desapropriação, tal situação constituirá causa legal de extinção no âmbito do 8666. Não, é da 1433. B. O atraso de 2 meses e 10 dias no pagamento devido já está errado aqui. Primeiro que não são 2 meses e 10 dias, são 2 meses e pela nova lei. A 8666 são 90 dias. C. O zelo pelo prévio contraditório e ampla defesa na extinção prematura dos contratos tratou-se de uma inovação da 14? Não, gente, contraditório e ampla defesa tem que estar nas duas leis, né? Está nas duas leis. Alternativa correta, letra D. O atraso na obtenção de licença ambiental é nova hipótese de extinção, prevista na 1433, não encontrando correspondência no 8666. Corretíssimo, tá? E o não cumprimento de obrigações relativas à reserva de cargos previsto em lei para pessoa com deficiência, hipótese de extinção tanto em uma como na outra, na verdade não, é só na nova lei, tá? 8666 não traz isso como hipótese de extinção.
Questão 47. Isso. A teoria da imprevisão foi consagrada no Conselho do Estado francês. Naquele caso, a concessionária pretendia a revisão de um contrato de produção de gás, pois o preço do carbono, matéria-prima necessária à produção, foi elevado excessivamente por conta da Primeira Guerra. O Conselho do Estado estabeleceu as condições de aplicação da teoria da imprevisão e garantiu o direito à revisão. Ciente do exposto, valendo-se também das pertinentes disposições legais e jurisprudenciais acerca da teoria da imprevisão aplicada ao direito público, assinale a alternativa correta. Letra A, né? A teoria da imprevisão tem como objetivo o restabelecimento do equilíbrio contratual entre os contratantes. Gente, tá certo. O que é a teoria da imprevisão? Surgiu um fato novo, um fato imprevisível, um acréscimo de tributo, uma oneração exagerada e não prevista, né, de insumos. Você pede a revisão contratual. Tá? Gabarito letra A, perfeito. 48. Vamos lá, verdadeiro ou falso? Sobre contratação direta no âmbito da administração pública, com relação à nova lei, hein? Não se admite necessariamente a contratação direta por dispensa nos serviços de engenharia com valores iguais ou superiores a 100 mil. Falso, né? Tá? Deixa um pouquinho aqui, tá? Dá uma olhada. Não se admite necessariamente a contratação direta por dispensa. Se admite, então isso está falso. Essa primeira frase está falsa. Tá? Dos serviços de engenharia com valor igual ou superior a 100 mil, igual ou superior a 100 mil, não pode. É inferior a 100 mil. Estranho. Deixa eu ver o gabarito disso aqui. Peraí, gente. Não tem dúvida. Questão 48. Estranho. Tá, vamos ver os outros. Se porventura for regularmente decretado estado de sítio, será dispensada a licitação para aquisição de produtos inferiores a 500 mil enquanto perdurar a licitação. A lei não fala isso? Na restauração de obras de arte de determinado museu público estadual, a licitação será dispensável, mesmo em se tratando de serviços que careça de ser realizado por profissional de notória especialização, também não. E ainda que o governo do estado, no corrente exercício financeiro, já tenha despendido 99 mil com serviço de manutenção de veículos automotores na sua propriedade, mediante dispensa de licitação, poderá ele adotar a citada contratação direta, caso venha necessitado do mesmo serviço no valor de 354. É que não chega a 100 mil, né, gente? Então tá verdadeiro. Na falta de gabarito, é realmente a letra E. Agora fiquei bem em dúvida dessa primeira assertiva, tá, gente? Agora que eu tô lendo ela com mais calma. Porque a contratação direta de serviço de engenharia e obra é com valores inferiores a 100 mil reais, né? Não igual ou superior. Então estaria correta, não se admite, né? Eventualmente, por causa desse necessariamente aí, acabou tornando a assertiva incorreta, tá? Mas teria a letra D também. Vamos lá. Questão 50. Eu li rápido essa questão, eu achei que estava correta, que estava inferior a 100 mil, daria para ter recorrido. Questão 50, 49 não é nossa. Questão 50. Consta do artigo 175 que na forma da lei os serviços podem ser prestados sob regime de concessão e permissão. Diante disso, originou-se a Lei 8987, da qual, segundo o preâmbulo, dispõe sobre o regime de concessão e permissão. Tá. Outra decorrência do normativo constitucional retrocessado foi a Lei 9.094, que estabelece normas de outorgas e prorrogações de concessões e permissões. Beleza, vamos lá. Vamos ver o que a questão quer. De acordo com o exposto, bem como disposições normativas e jurisprudenciais relacionadas a serviço. Com base na dispensa de licitação, é possível contratação de concessão, não tem que ser licitado, né? Transporte coletivo trata-se de serviço de caráter essencial de titularidade federativa municipal? Gente, é um serviço que, em tese, no essencial e não essencial,
é um que, em tese, é essencial e é do município. Tá? Vamos ver as outras. Não implica em ofensa à continuidade a interrupção iniciada na sexta-feira? Implica. Os serviços uti símboli são aqueles prestados a usuários determinados, sendo possível mensurar a sua utilização, com custeio derivado diretamente de imposto. Aqui não é imposto, aqui é taxa. E as regularidade, a continuidade, eficiência, segurança, atualidade e especificidade, cortesia e modicidade são tarifas, especificidade não. O gabarito considerado como correto foi a letra B. Tá? Questão 7.4. Processo de compras, né, gente? Olha lá. O processo de compras está regulado pela Lei de Licitações e demais legislações associadas, as quais estabelecem modalidades que poderão ser empregadas no processo. A modalidade licitatória tal é adequada para contratações de grande vulto, aquisição e alienação de imóveis e aquisições internacionais. A participação é aberta a qualquer interessado que comprove possuir e receber requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. Esta é a concorrência, tá? Ele está tratando aqui do 8666, gente, pela redação do dispositivo, tá? 86, vamos lá agora. Ó, consórcios. Sobre consórcios, assinale a incorreta. Consórcio pode ser associação pública ou privada? Pode, a gente quer incorreta, né? Os entes consorciados somente entregarão recursos mediante contrato de rateio, certo? Consórcio será constituído por contrato cuja celebração depende de prévia subscrição do protocolo de intenções. Na verdade, ela depende de lei, né? Está incorreto. Consórcio na área da saúde devem obedecer princípios e diretrizes do SUS, sim. E agentes incumbidos de gestão do consórcio não responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas do consórcio, mas responderão pelos atos praticados em desconformidade com a lei ou com as disposições dos estatutos. Tá certo. O agente responde, quem responde é o consórcio, não é o agente, tá, gente? Então, letra C. Okay? Questão 89, gente, ela trouxe uma questão muito errada, porque esse decreto que ele cita aqui não está no edital, tá? O gabarito correto seria a letra C, que trata de agências reguladoras, que seria a junta comercial, ainda mais trouxe uma junta do além, né? Juntas comerciais normalmente são autarquias, aqui provavelmente é uma agência reguladora. Junta não, o correto foi a letra C, isso mesmo, não, mentira, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, perdão, Agência Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional de Transporte Terrestre, Agência Nacional de Petróleo, ANP, e o Inmetro, 4. Não, em metro não entrou não. Foi só a 3, a 4, a 5 e a 6. 3, 4, 5 e 6. Seriam as 4 agências, né? Daria para responder conhecendo a agência, né, gente? Tá? Daria para responder conhecendo as agências, tá? Mas eu não considero válida essa questão porque esses decretos não estavam previstos no edital. Apesar de a gente ter tratado de agências reguladoras, tá? E questão 90, considerando as disposições legais sobre OCIPs. OCIPs são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, constituídas em funcionamento há pelo menos 3 anos, cujo objetivo seja a promoção de direitos estabelecidos, construção de direitos, assessoria jurídica, etc. Isso aqui está correto, letra E, que as OCIPs, elas trabalham, né, em atividades que são fora da atividade ali prestada pelo Estado, tá? As OCIPs não são organizações sociais, não são organizações partidárias, não são sindicatos e muito menos instituições religiosas. Gabarito, letra E, exatamente. É isso, turma.